Caros tripulantes, hoje iremos aprender o que é o pós-modernismo nas artes e na literatura. Mas para isso, precisamos contextualizar a história. Sim, comandante. Na última missão, descobrimos que o modernismo quebrou parâmetros no Brasil. Escandalizou, provocou barulho. Mas, depois dela, o ambiente artístico nunca mais foi o mesmo. O pós-modernismo foi assim também? Os modernistas buscavam algo totalmente novo, mas ao mesmo tempo valorizando as raízes culturais brasileiras. Alguns modernistas chegaram a propor a antropofagia cultural. Eles diziam que, do mesmo modo que os antropófagos devoravam os guerreiros inimigos para adquirir suas virtudes, o Brasil deveria utilizar técnicas e ferramentas de outros povos para fazer sua própria arte e seu próprio progresso, sem precisar imitar modelos europeus. Nas primeiras décadas do século XX, as transformações econômicas, a industrialização e a disputa de mercados e fontes de matérias-primas pelas nações criou ambientes de tensão entre as nações e radicalizou ideologias. De um lado, o socialismo, que tinha no comunismo sua face mais radical, estimulado pela vitória da Revolução Russa, pretendia ser o porta-voz das classes trabalhadoras. No outro extremo, o fascismo, que pregava o poder totalitário, o nacionalismo exaltado e o militarismo. O fascismo subiu ao poder na Itália, tendo Mussolini se tornado ditador daquele país, inspirado em movimentos semelhantes em outros países, como o nazismo na Alemanha, cuja figura central era o ditador Adolf Hitler. Além de totalitarista, militarista e nacionalista, o nazismo era um movimento racista, que considerava os negros, os judeus, latinos ou qualquer outro grupo que não tivesse a mesma origem dos alemães, raças inferiores. No Brasil, a política café com leite tinha chegado ao fim. Getúlio Vargas criou o chamado Estado Novo, enviando antigos membros do movimento tenentista para serem interventores nos estados. Essa dos tenentes interventores, a música popular não deixou passar em branco. Escuta essa marchinha de carnaval feita por Lamartine Babo. Tens um sabor, vem do Brasil, tens alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Como sempre, a música retratando a história. As esquerdas brasileiras se reuniram sobre a sigla da ANL, Aliança Nacional Libertadora, para barrar o avanço do fascismo, que já tinha simpatizantes em território brasileiro. As disputas dos países ricos por mercados consumidores e o radicalismo político das correntes ideológicas levou a humanidade a uma guerra sem precedentes, onde toda a economia, a tecnologia e os meios de comunicação das nações envolvidas se voltaram para a destruição dos seus inimigos. Foi a Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra, a Europa estava em escombros. Milhões de pessoas de todos os continentes haviam falecido na Grande Carnificina. Milhões de artistas fugiram de sua terra natal para salvar sua vida e poder exercer livremente a sua arte. Comandante, após a Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em dois blocos de influência. Um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e um bloco socialista, liderado pela União Soviética. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética davam apoio militar aos seus aliados, quando estes estavam em conflito com membros do bloco adversário. Como as duas superpotências nunca lutaram diretamente entre si, esse período ficou conhecido como a Guerra Fria. O Brasil ficou sob influência norte-americana e capitalista. Isso fez com que muitos artistas que pertenciam ou um dia pertenceram a organizações socialistas ou comunistas sofressem represálias. Entre eles, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e muitos outros. A literatura com preocupação social também era vista como coisa de comunista. A Segunda Guerra levou boa parte da humanidade, principalmente os artistas e intelectuais, a duvidar de sistemas e verdades absolutas, a contestar conceitos econômicos, políticos, sociais, filosóficos e mesmo artísticos.
Após a guerra, as pessoas procuravam, na medida do possível, o lazer, e o rádio levava informação e entretenimento para os lares brasileiros. E através do rádio, além de ficarem a par das últimas notícias, as pessoas podiam acompanhar os jogos do seu time favorito, bem como as radionovelas, e principalmente escutar os novos sucessos da música. Surgem verdadeiros ídolos populares. Se por um lado a guerra trouxe a descrença, por outro lado trouxe novas tecnologias e materiais que, antes utilizados para fins militares, agora faziam parte da vida civil. A essa fase, cuja delimitação de datas é bastante polêmica, se chama de pós-modernidade. E na busca por novas vivências, os artistas experimentam de tudo. A experimentação norteia a estética pós-moderna. Deu para perceber que as novas tecnologias permitem ao ser humano se reconstruir. Excelente observação. A mídia, primeiramente o rádio e revistas, divulgavam as novidades. Já com a televisão, esse processo se acelera. Novas expressões artísticas surgem. A mídia se alia à arte, encantando artistas e público. No Brasil e no mundo, revistas com fotos de notícias de artistas passaram a vender aos borbotões. Em todos os lugares, formavam-se fã-clubes para trocar fotografias, conversar sobre os seus ídolos favoritos e até mesmo organizar homenagens. Aos poucos, quase todo mundo sonha em se tornar famoso. A felicidade individual se sobrepõe ao coletivo. Ah, eu sei de um artista, Andy Warhol, que chegou a profetizar: chegará o dia em que todos terão seus 15 minutos de fama. Andy Warhol, através da pop art, passou a fazer quadros com ícones populares, como cantores, políticos e artistas de cinema. A sociedade de consumo era seu tema e matéria-prima. Embalagens e latas de sopa também eram retratadas nos seus quadros. Até a cadeira elétrica, equipamento de execução de criminosos condenados à morte, e tema constante nos jornais sensacionalistas da época. Foi tema de seus quadros, que eram produzidos em massa através do uso da serigrafia. Ele chamava o seu ateliê de fábrica. Na era pós-moderna, tudo se transforma em material e tema para a arte. Em tudo se busca o status de arte, até no esporte. Mas como diz o historiador Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos, quem duvidaria disso vendo a seleção brasileira de futebol em seus áureos tempos? O cinema tem em Godard um grande experimentalista, filmando na própria rua. Na poesia temos o concretismo, o neoconcretismo e o poema processo. Na poesia, a palavra tem também sua estética revisada, inclusive visual. É a arquitetura da palavra. Na busca pela materialidade do texto poético, explora-se os sons, os ritmos, as rimas e a disposição do verso na página. A fragmentação do ser humano aparece também na poesia. E como a poesia, a música no Brasil é dinâmica, sempre inovando, sempre se enriquecendo. Principalmente no período pós-modernista. Descanse um pouco, pessoal. A jornada continua. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.